e que a gente possa crescer junto aí hoje nesse dia maravilhoso, né? Um final de noite aí que a gente possa ter nesse bate-papo. Pois é, né? O Júlio, que representa a Operacional Krav Maga, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse sistema de defesa pessoal, né? A gente vai falar tanto em Krav Maga, né? Em tantas federações no Brasil. Então, gostaria que você, a princípio, explicasse o que é o Krav Maga operacional e falasse um pouquinho mais sobre você, sua atuação, a princípio desse programa, o pessoal que está à sua espera aqui. Eu tenho dias, né, a gente divulgando aí que você estaria aqui conosco, falando um pouquinho sobre o Krav Maga, sobre o quanto ele é atual, e é bom para a defesa pessoal, principalmente no Brasil, que está violento. É isso aí, Lima. Então, eu sou Júlio Thierry, sou mais conhecido como Thierry, né? Eu fundei a S Bravo, que é um sistema brasileiro de resposta anti-violência urbana, e logo depois eu fui para a Federação Paulista de Krav Maga, e depois de lá eu conheci o Madri Gabishai, ou seja, onde a gente fala que nós bebemos da fonte, né? Então, dali em diante, meus estudos foram todos voltados com ele, tese em cima de tese e tal, e foi onde eu me deparei com o Krav Maga operacional, né? Respondendo ali você, quando você falou a diferença do operacional, que agora tem várias federações, tradicional e etc. Eu posso dizer que a nossa metodologia ela é muito voltado à inteligência, vamos colocar assim, tá bom? Muito voltado à prevenção. Então, nós eliminamos algumas coisas de tipo kimonos, treinar descalço. Não que isso seja proibido na operacional, porém, entendeu? Nós temos uma visão holística. O operacional Krav Maga, ele pensa num todo, ele pensa fora da caixa. Então, nós trabalhamos muito com simulação, entendeu? Enquanto o Krav Maga tradicional, que é esse o qual eu falo, né? Porque eu gosto de usar muito uma palavra que o nosso Madri, nós chamamos de Madri, né? O nosso, como se fosse o grão-mestre, vamos dizer assim, tá? Gabi Shai, ele sempre fala, depende do que você pode dizer o que é tradicional, o que é operacional. Hoje em dia, né? Boa. Então, a gente é da linha mais operacional, justamente usando pelo comportamento operante que nós temos que dar uma resposta rápida e simples, entendeu? Só que, decorrer do tempo, o Krav Maga ele foi se tornando tradicional porque teve uma linha muito de mercado, então, para que essa linha de mercado cresça, né, vamos colocar assim a parte financeira, ele acabou desenvolvendo metodologias que seguram os alunos há muito tempo, e compras de kimonos, e etc. e tal, e isso acaba segurando metodologia fugindo de uma realidade, né, ficando uma coisa fantasia, de uma realidade do fundador IME. Depois eu posso estar aí, mas eu acho que mais à frente a gente vai falar, né, sobre o encontro de IME com o Gabi Chá e etc. Eu posso estar tirando uma dúvida aí para vocês. Ótimo. Essa introdução aí já foi despertando sérias curiosidades aqui. O público que está ligado também pode participar através do 75-9824-8600, 9824-8600. Fábio, tem algum ouvinte, tem alguma pergunta, ou você quer fazer alguma pergunta para o instrutor Júlio? Boa noite, amigo. Graça e paz. Deus te abençoe. A pergunta que eu quero fazer é relacionada digamos assim, essa carreira, né? Esse desejo de se tornar professor partiu de um desejo unicamente seu, ou você foi influenciado por alguém da família, um amigo, alguém foi assim instrumentalizado para que você tivesse esse desejo de se tornar não somente um Krav Maga, como também um professor, nesse sentido. Ou um sonho seu, um desejo particular, ou partiu também de uma influência de alguém próximo a você, da família, amigo, parente? Como é que funcionou isso? Boa noite. Shalom, Fábio, um prazer estar falando com você. Uma pergunta muito bacana, muito interessante. Então, eu digo que isso já vem no sangue, né? O meu pai, ele foi... Estão ouvindo? Sim.
O meu pai, ele já é mestre, né? Era mestre em capoeira, infelizmente veio a falecer agora no Covid, né? Não resistiu. Mas ele era um mestre em capoeira no Maranhão, né? Eu sou de Roraima e ele foi morar no Maranhão. Então isso aí sempre batia, sempre teve no meu sangue, né? E aí um certo dia eu tinha mais ou menos aproximadamente 7 anos, abri uma academia de karatê perto da casa da minha avó e eu morava com a minha avó lá. Então, eu ia assistir e ficava na porta olhando, né, a, aquela luta, achava muito interessante, muito bacana. E então, a certo momento, a gente nunca esquece, o sensei Antônio, né, chegou para mim e perguntou se eu tinha interesse de estar treinando com ele. E eu falei que tinha, mas não tínhamos condições ali no momento de estar pagando. Minha avó não teria uma condição de estar pagando e nem comprando a roupa. Eu falei assim, né? E ele, não, fica tranquilo. Enquanto isso, fica tranquilo. Onde você mora? Eu falei, mora ali na frente. Pois ele falou com a minha avó autorizou e ele falou, eu vou te dar um kimono. É uma coisa que eu sou grato até hoje, eu ajudo muitas pessoas nesse termo, porque por causa dessa ação dele, eu entrei nas artes marciais e vim parar hoje, onde a gente vai ver um pouquinho da história. Porém, quando eu entrei no mesmo ano, eu já fui participando de campeonatos, eu fui me destacando e depois eu fui para o Taekwondo, também fui me destacando lá, fazia apresentações. Depois eu fui para o Muay Thai, que aí eu comecei a competir. Eu sempre tive uma linhagem, eu falo até que eu sou descendente de Davi, foi uma prima minha que me deu ela me deu essa Vem do observação, sangue. porque eu sempre tive a luta e a música do meu lado, eu sempre associei os dois, né? Eu sou trombonista profissional, eu sempre Olha aí, Fábio. amei isso. Então, ao mesmo tempo que eu era dócil e poético, né, vamos colocar assim, eu tinha a parte da luta, do combate, do guerreiro, isso sempre veio comigo. E eu sempre, depois eu fui lutar MMA e jiu-jitsu, e eu sempre tive essa sede, eu sempre estudei mais por defesa pessoal, né? Engraçado agora que você fala a parte, Fábio, de professor, né? Eu nunca pensei em ser professor, eu pensava em ser o grande atleta, ou o grande lutador, ou o grande combatente. Meu pai, ele foi professor e eu falava, gente, ser professor não dá. Só que nós vamos crescendo e amadurecendo. E, na verdade, o que aconteceu? Quando eu chegava em casa, minha tia falava: O que você aprendeu lá? Aí eu falei: Aprendi isso, isso e isso. Ela, tu pode me ensinar? Aí eu ia ensinar a minha tia na parte de educação física, aquecimento, alongamento, aquecimento, técnica. Então, desde os meus 7 anos, eu vim com isso, entende? Eu falo que alguns que estão comigo, eles falam: Poxa, teus movimentos é tão bacana, né? Quanto tempo você treina? Eu falei: Olha, nem sei, mas para mim parece que eu nasci com isso, era tão novo. Então, assim, acabou. Eu também sou uma pessoa que gosto muito de estudar, sou formando em engenharia civil, sou formado em segurança pública, tá? Agora também concluindo educação física, tá bom? Eu gosto muito de ler e o operacional Krav Maga ele traz isso, essa didática. Hoje mesmo foi um dia que eu estava apresentando para o Gabi Shai, ele lá em Israel, a gente aqui apresentando um trabalho para ele, que eu estava concluindo, de biomecânica, biomecânica das técnicas do operacional Krav Maga. Então, toda uma ciência ali por dentro, a gente explicando. Nós, instrutores da OKM, sempre temos que estar nos atualizando. E hoje em dia eu amo ser professor, tenho grupos de criança, adultos, enfim, policiais e diversos. Hein? Inclusive, o Júlio, ele deu aula para FAB, né, para a Força Aérea Brasileira. Sim, ele deu aula, se eu não me engano, para o COI, para o BOP também. Então, o currículo tá dele é participando gigantesco, lá, pessoal. É um Krav Maga diferenciado, não é isso, Júlio? É um Krav Maga, sim, como você estudado. falou, voltado para as Forças Armadas. Nós temos O que acontece? Né? O Krav Maga em si, quando nós falamos Krav Maga tradicional, por exemplo, né? Que foi ali criado lá em 1940, né? Desenvolvido ali pelo grão-mestre Ime, tá? Que é o fundador. Depois as pessoas podem estar pesquisando aí. A primeira ação dele foi para ter uma defesa, né? Ele precisava se defender ali
antissemitas, sabe? Tinha um ativismo ali em si, ali, e eles precisavam se defender. Não muda muito hoje da nossa sociedade, infelizmente, mas nós temos tantas políticas, né, que acabam desvirtuando isso. Depois a gente pode estar conversando sobre isso. Enfim, não deixa de ser o que acontece hoje. Então lá houve a necessidade, né, e a simplicidade, entendeu? Para que as pessoas simplesmente, poxa, a pessoa está pegando um pedaço de pau, eu não sei o que fazer, estou apanhando. E uma pessoa com prodígia, com mais conhecimentos, que na época era IME, de um boxe, de um judô, começou a ter essa parte didática de, olha, se levantar a mão aqui anatomicamente vai reduzir uma pancada no meu braço, né? Então não vai quebrar assim, assim não vai. Ele começou a estudar e começou a ensinar, começou a ter resultados de defesa, entende? Então depois disso, ele vai estar em Israel, aí ele vai participar lá de um exército chamado Haganah, que significa defesa, e aí nesse período aí, depois do Estado, né, de Israel, em 1948, se eu não salvo engano, entendeu? Ele participa agora efetivamente do exército, né, reconhecido do Estado, e fica mais ali de 20 anos, um pouquinho mais ali no exército. Beleza, então ali era o quê? Inimigos contra inimigos, né? Pessoas, né? O exército enfrentando inimigos. Então as técnicas eram super contundentes para eliminar, né? Enfim, quando ele sai, aí ele pega todas aquelas que eram mais técnicas voltadas ao militarismo, entendeu? E vai para o público civil. Aí, claro que no público civil existe algumas diferenças, né? Onde realmente agora eu não vou furar o olho de alguém, porque pode ser uma briga interna, onde tem um primo do bêbado tal, e passou dos limites, não posso condicionar uma pessoa a furar um olho de um outro assim, igual se fosse numa guerra, por exemplo, no Krav Maga tradicional, tá? Ah, falei tanto aqui que deu uma passada aqui Pode... Não, positivo. Foi um show, né? Foi uma aula, né? Uma verdadeira aula, né? Você explicou, eu creio que o público está entendendo, né? Não tem como não entender. O Krav Maga foi criado exclusivamente para a guerra, né? Por isso Com que não certeza. pode ter competição, né? Uhum. Como eu gosto de... Surgiu, então, em meio a uma batalha, digamos assim, né? Uma guerra. Surgiu em meio a uma guerra, uma necessidade de sobrevivência. A guerra urbana, né? Na verdade, você Guerra não vai pensar urbana. em regra, né? Na rua, quando alguém vem com a faca, uma barra de ferro contra você, né? Você tem que pensar só em uma coisa, sobreviver. Pelo pouco que eu tenho conversado com Isso. o instrutor Júlio, ele tem me passado isso. Até porque muitos até não entendem, né? Que a defesa pessoal, você tem que eliminar a ameaça muito antes dela iniciar, né? Isso Isso é que nós fazemos hoje. Por exemplo, como a maioria, né, vou colocar assim, eu não vou falar nomes de instituições que se crescem, mas foi ficando metodologias fixas, você aprende técnicas, né, na verdade, uma técnica que nós, no operacional Krav Maga, usamos primeiro a prevenção, não usamos o corpo físico. O corpo físico ele tem que ser o último, entendeu? Então, assim, eu tenho que tentar prevenir, se eu puder, observar, comunicação, tudo isso, esses componentes nós usamos, esses elementos, até que, aí sim, depois de tudo isso foi ultrapassado, eu tenho uma parte técnica para usar, que é a parte física, que é o Krav Maga, que é o combate próximo, o combate aproximado, que é o combate corpo a corpo, fazendo a tradução, né, do que é o Krav Maga. Você acha que as Forças Armadas, hoje no Brasil, né, nós temos acompanhado aí a Marinha, o Exército, hoje, não sei se eu uso correto essa expressão, mas eu costumo dizer que o Krav Maga virou febre, né, até um ditado popular, Sim. Não só no Brasil, mas mundialmente, mas focando no Brasil, você acha que as Forças Armadas têm melhorado muito a sua prevenção na hora do combate ao crime, à criminalidade, ao momento de abordagem, enfim, você acha que o Krav Maga tem levado a uma melhora das Forças Armadas hoje? Então, vamos lá. A nível de conhecimento,
né? Eu vou colocar assim, nível prático não, porque nós ainda falta interesse ainda das sociedades, das autoridades, vamos colocar assim, que tenha, igual o exército de Israel, lá nós temos um destacamento, lá é como se fosse um batalhão de infantaria de Krav Maga, entendeu? Onde todo mundo tem que passar por lá e assim prosseguir, entende? Aqui não, aqui um guerreiro ele vai procurar uma alternativa, ter um professor particular, uma academia, onde que ele possa ali estar absorvendo aqueles conhecimentos para tentar passar, tipo algo que tudo informalmente. Então isso dificulta esse acesso. Eu, como instrutor, na maioria das vezes eu sou convidado, então eu tenho 2, 3 dias, mas a gente não consegue deixar que aquele guerreiro esteja 100% dentro da linhagem do Krav Maga, mas nós conseguimos dar um norte para ele, aí cabe ele. Por isso que, assim, a pergunta que você me fez, está fazendo a diferença? Eu falo, a nível de conhecimento, sim, técnico, prático, não, porque falta ainda isso, entendeu? Não é só... Algumas autoridades, igual eu já parei com muitas autoridades conversando, né? Tipo, vamos botar assim, o efetivo a favor, 100%, querendo, e me deixaram de frente a um comando. Quando eu cheguei com o comando, simplesmente ele falou, nossa, isso aí pode machucar demais, eu não quero. Por quê? Meio que um cargo político. Isso aí não... Só que não é assim, ele se trancou. Nós, no Krav Maga, nós temos, sim, tá, a parte de agressividade, mas só que nós não somos violentos. Tem uma grande diferença de agressivo para violento. Então, assim, a necessidade que eu tenho que usar para me defender ou defender terceiros, eu tenho que usar com agressividade. Porque senão a técnica não vai. Por que o Krav Maga existe? É do menor para o maior. Não é, por isso que não existe categoria. Entende? Eu vou aqui, mas eu só posso me defender com uma pessoa de 82 quilos. Não, eu tenho que me defender de um cara de 2 metros, 120 quilos. Eu tenho que, uma pessoa de 1,60 m, 1,70 m, tem que se defender de uma pessoa de 2 metros, entendeu? Então, essa pessoa não pode ser um policial, um agente de segurança. Eu sempre repito assim, ó, e essa é uma parte que eu falo que deixa, né, a desejar um pouco, que não tem como desassociar defesa pessoal de um agente de segurança. Isso tinha que andar junto. É a mesma coisa que eu falar para você que um médico não sabe primeiros socorros. Entende? Então, assim, queira ou não, o manual de defesa pessoal está arcaico, está ultrapassado, tem defesas que contra bastão, coisas que não existem. E o Krav Maga, principalmente a nossa linhagem de Krav Maga operacional, nós ensaiamos, nós simulamos o que pode acontecer. São 90 vezes, são 100 vezes uma técnica para que a pessoa entenda que não é bem assim. Vem mais forte, vem mais fraco, vem mais rápido. Então, toda essa dinâmica para a pessoa ter um entendimento que ela vai realmente lidar na rua, entende? Então, eu falo, a nível de conhecimento está crescendo, porque o efetivo busca para jogar para as autoridades, e algumas autoridades, em passos lentos, começam a agregar. Por exemplo, igual eu fui no comando em Recife, da Guarda Municipal, que tem um grupo tático lá muito bom. Então, ele chamou, inclusive o comandante participou, vai muito do comandante. Aqui na FAB também eu fui convidado por QOCON, que é o curso de oficiais temporários da aeronáutica, o QSCOM, que é o curso de sargentos da aeronáutica, onde ele tirava ali o período que tinha da grade de formação deles. Por exemplo, se tinha 3 vezes educação física, eles sempre estavam tirando e colocando um de Krav Maga para que eles tivessem, né? E o resultado era positivo, sim, nessa questão. Tão positivo que, fora o expediente, os alunos e alunas, elas viam a necessidade que tinham de estar se defendendo, porque a partir do momento que você é um agente, todo momento você é um agente de segurança, entendeu? Com arma ou sem arma, você vai ter que aprender e vai ser confrontado, entende? Verdade. Você vai estar carregando a sua identidade e instituição. Então você tem que saber o mínimo. Não posso falar em agente de segurança pública que não sabe um princípio de defesa pessoal, principalmente a nossa arte, que é a arte dos detalhes, que é o Krav Maga operacional.
Correto, verdade. Temos alguma pergunta, Fábio? Fábio quer fazer alguma pergunta, ou tem algum ouvinte? Vou dar prioridade para vocês. Abraçar aqui o nosso ouvinte, irmão Carlinhos, ouvindo a gente em Salvador pela internet, acompanhando a gente também aqui o nosso amigo Ricardo, sempre ouve o programa toda quinta-feira. E o irmão deixou uma pergunta aqui para o nosso querido entrevistado dessa noite, se essa técnica de defesa, que é uma técnica israelita, de ensino, se essa técnica já é uma técnica popularizada, no caso, né? Já tem um espaço grande a nível de Brasil e cidades no Brasil. Como é que está essa questão da abertura desse tipo de treinamento aqui no Brasil? Ok, se a gente for fazer um cálculo aqui de 1940 para hoje, temos mais ou menos 80, quantos anos, né? Tipo, são poucos anos para uma modalidade de combate, né? Menos de 200 anos, enquanto outras artes marciais são milenares aí, né? Então, assim, pelo curto período, eu digo que ele está, assim, bem por causa da globalização, estamos, sim, espalhados. Hoje nós temos várias federações aí, né, de federações sérias também, de toda a Europa, América, sim. A parte que ele falou ali, popularizada, eu não sei se ele quis falar o termo, mais ou menos assim, como é que eu posso falar, de fácil acesso para todo mundo, na questão, todo mundo está aprendendo, isso pode ser um perigo para a gente? Não sei se talvez foi essa intenção. Eu vou dizer assim, perigo para a sociedade na questão de usar um contra o outro, eu creio que não, porque as pessoas hoje têm bastante informação, mas se precisa prática, precisa treinamento, né? Precisa de uma instrução ali guiada, precisa de pessoas sérias, comprometidas, estudiosas, que possa estar ali instruindo a pessoa. E a pessoa que pega técnicas assim, avulso, tentar fazer por fazer, sem várias repetições, sem saber se aquilo ali dá certo, fazendo simulações, ele vai fazer o mal, na verdade, é para ele mesmo. Então, assim, ele está popular nessa questão? Nessa questão, sim, ele está popular. Mas ele está popular na questão de toda pessoa que vê a técnica ali, pronto, ele já sabe e já está apto, ele já vai usar, já vai ser assim tão ao ponto de ser marginalizado, ao ponto de chegar a uma pessoa com más intenções e conseguir usar as técnicas? Não, ainda não. Boa, né? Tem mais alguma pergunta, Fábio? Pois é, pessoal, quero aproveitar e mandar também aqui um alô para a nossa amiga e irmã Maristela, também para o Sargento Cruz, o pastor Antônio, que está nos ouvindo aí em Conceição do Jacuípe, a cidade aqui próxima, está aqui ligado no programa, né, desde o início. Então, vamos que vamos aqui com as perguntas. Eu tenho uma para te fazer, Júlio. Diante do cenário violento que está se vivendo hoje, até mesmo dentro da sociedade e dentro das escolas, né? Nós tivemos um caso ali em Realengo, se eu não me engano, em 2012. Nós tivemos outro caso em Santa Catarina, mais recente, onde se entra, né, e elimina pessoas só porque quer ver sangrar, né? Então, como você já tem algum programa para trabalhar essa prevenção de invasão nas universidades, nas faculdades, nas escolas? Porque já são 3 casos, né? Sem dizer que houve aquele caso lá em Goiânia, onde um adolescente que foi vítima de bullying conseguiu entrar com a .40 e acabou matando até o colega, né? Na hora lá da vingança dele e tal. Então, eu gostaria de saber de você, né, se você já tem um programa específico para trabalhar dentro das universidades, das escolas, para prevenir isso aí. Sim, Leomar. Inclusive, faz mais ou menos, dentro de um mês, eu fui procurado por um diretor da associação aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, querendo, depois que apareceu o caso
aquele caso absurdo, né, que o médico abusou de uma paciente ali em parto, né? Então houve um grande movimento sobre a defesa da mulher e etc. E aí coincidiu ali que nessa mesma semana um diretor entrou em contato comigo perguntando se tinha um projeto. Eu já tinha um projeto sobre isso, né? Para que a gente possa implantar. Então logo logo a gente está implantando lá tanto para as funcionárias, né? Como é uma associação, ele vai deixar aberto lá para que as funcionárias tenham técnicas de fuga, tá bom? Eles precisam saber conter, elas precisam saber imobilizar, elas precisam, porque existe também a linha, a gente fala muito da parte de segurança, mas a saúde também é muito agredida, demais, sim. Em São Paulo, de 80 alunos que eu tinha, 40, 50%, eu vou dizer assim, era da parte da saúde, entendeu? Pessoas agredidas, pessoas que tinham que ir para o médico, que tinham que pular porque pacientes queriam bater e tal, tá? Então lá eu fui procurado para a gente fazer isso. Por quê? No metodologia Krav Maga operacional, nós usamos, como nós já falei ali para você no início, a prevenção, mas usamos também a comunicação, entendeu? Usamos uma metodologia chamada CIS, que é Conduta Inteligente de Segurança. A partir do momento que você pratica, nós vamos injetar isso em você, ó. Vai ser o seguinte, seu comportamento operante agora vai mudar. E ele vai ser aprendido, adaptado à defesa pessoal, ao combate corpo a corpo, a conseguir identificar todos esses componentes quando você for ameaçado. Esse projeto, eu vou dar um exemplo para você como é que isso aí ia funcionar. Quando a gente nasce, se eu falasse para você assim, ó, a gente nasce sem as aptidões para dirigir um carro, correto? Então, quando você observa hoje, imagina que você não dirige, Leomar, e os nossos ouvintes aí, você não dirige. E aí eu te boto numa máquina, num carro, e eu falo, agora anda. E eu vou falar assim para você, isso aqui é acelerador, isso aqui é freio, isso aqui é embreagem, isso aqui é o volante direito e esquerdo, isso aqui é marcha forte, fraca, ré, velocidade, isso aqui é seta para a direita, seta para a esquerda, isso aqui é o retrovisor de fundo, esse aqui é o de lateral, esse aqui é o do lado esquerdo. Olha só, eu já fui chegando aqui, nem falei do painel ainda. Eu já dei mais de 10 componentes para uma pessoa. Quando ela sentar ali, ela conduzir tudo aquilo. O que isso é isso? Ela está mudando o comportamento operante dela e ela consegue fazer tudo isso, fora os códigos de trânsito que ainda tem. Entendeu? Então, nesse momento, se a pessoa é capaz, em cima dessa metodologia de comportamento operante, nós pegamos essa pessoa e transferimos, colocamos a defesa pessoal. A partir desse momento, quando eu entro no meu estabelecimento, eu observo ponto de saída, ponto de entrada, entendeu? E o se começa a bater, que é, se pegar fogo, eu saio por onde? Saio por aqui. Se essa pessoa está com o comportamento dela segurando uma garrafa pelo gargalo, essa pessoa pode fazer movimento percussor de ataque. Se aí todo esse análise você faz sem prejudicar a sua saúde mental, porque nós vamos ingressando nas técnicas dia após dia. Isso é muito comum entre os agentes de segurança. Ele consegue observar, mas não consegue dar a resposta na hora da prática, porque falta treinamento e nós precisamos aí estar fazendo esse treinamento com nossos agentes de segurança para eles minimizar os danos e voltar cada vez menos, vamos colocar assim, mais inteiros para sua família, né? Gostei, muito bom mesmo, né? Fábio, quer fazer uma pergunta? Interessante essa resposta, Luiz, muito interessante. O ouvinte fez outra pergunta aqui. Ele quer saber o seguinte: o Krav Maga é apenas uma defesa pessoal com as mãos ou existe alguma ferramenta que se usa na defesa dessa arte? Muito boa pergunta. Sim, muito boa. Então, o Krav Maga operacional, nós improvisamos, qualquer coisa pode ser uma arma. Por quê? Nós estudamos, como eu falei, nós estudamos biomecânica, ou seja, o movimento da técnica. Nós estudamos anatomia, aonde eu vou acertar. Nós estudamos a fisiologia, que é o resultado desse golpe, de aonde eu acertei. Entende? Então, qualquer coisa que esteja ao meu lado pode se transformar em uma arma. No treinamento em si, controlado, entendeu? Nós usamos simulacros, né? De faca, de lâminas, de garrafa,
de pistolas, entendeu? E aí nós vamos estudando em cima de bastões, entendeu? E em várias situações, sentado, em pé, deitado no Krav Maga operacional, entendeu? Uma abordagem, como é que aconteceria se a pessoa bater, tal, e etc., nocautear você. Então, a gente vai aos poucos introduzindo. Eu quero só fazer uma lembrança aqui sobre o Krav Maga operacional, no seu surgimento de metodologia holística, é que o meu Madri, Gabi Chai, e um dia a gente pode conseguir, eu falei com ele hoje aí, a gente pode conseguir uma entrevista aqui, tá bom, Emilmar? Estou te falando aí de primeira mão, tá? Diretamente de Israel. Vai ser ótimo. Ele, só para quem está ouvindo, o Gabi Chai, ele foi professor de educação física em uma universidade muito reconhecida em Israel, trabalhou com o IME quando o IME se aposentou, o grão-mestre, trocou muita ideia com ele, inclusive apresentou essa ideia que ele tinha sobre o Krav Maga, um Krav Maga mais holístico, ele não chamava de operacional ainda. Depois ele foi para o Exército, na IDF, depois ele trabalhou na instrução com Elia Wiczak, que foi o segundo sucessor do Krav Maga, que era considerado filho do IME, que foi o fundador, e depois teve junto com o Avi Abizedon. Inclusive o Avi Abizedon e Gabi Chai são as duas pessoas que me certificaram, eu tenho a honra de ser certificado por eles, diretamente por eles, né? Enfim, e depois dali ele foi recrutado para o Serviço Secreto de Israel, tá? Eu ia falar sobre isso. Então beleza. Ia te perguntar sobre isso, na verdade. Eu prossigo, ou você quer perguntar? Eu prossigo ou você Não, quer perguntar? Só pegando uma ponga aí no que você já chegou, né? Eu só quero dizer pro pessoal, olha, pessoal, o Gabi Chai, que é o instrutor do Júlio, eu conheço ele já tem um bom tempo, né? Conheço até antes do Júlio, e foi através dele que eu conheci o Júlio. E aí, pronto, a gente pegou essa amizade, já somos da mesma família. E o Gabi Chai, isso que eu ia falar, é do Serviço Secreto Chimbete, que atua na falda, né? Então, vocês querem saber mais ou menos quer assistir, o que é coisa de filme. Assiste lá. Aí você pode dar andamento agora aí. Isso. Então, ele participou e ele chegou a ser diretor, né? Tinha agente de inteligência e diretor de inteligência. Bom, a inteligência, resumindo, que a gente não pode falar muito assim, né? A inteligência em si tinha ali os seus componentes, tinha o especialista em Krav Maga, o especialista em informações, especialista em línguas, etc, tal, pelas missões da vida. E uma missão dessa, um agente dele descobriram a identidade dele, que ele era um agente, né? E esse agente quem era? Era um especialista em Krav Maga, que na época era somente, vamos dizer, a metodologia tradicional, né? Mas era muito bom e um dos melhores que estavam lá. E ele foi morto. E aí, no corpo dele, analisando, viram que ele tinha muitas facadas de frente. E Gabi, entre os outros, ficaram, gente, que tanto golpe esse na frente. Ele era um especialista, ele não estava dormindo, ele estava no encontro. E aí identificaram o quê? Que usaram um café quente e jogaram no rosto dele. Então, nesse momento que ele foi queimado, ele perdeu o senso dele ali de defesa, né, no rosto, e aí ele foi esfaqueado, e por isso ele veio a morrer. Ele foi esfaqueado pela frente, não foi pelas costas e tal. E daí o café foi apenas uma distração. Mas como água quente nos olhos, né, você imagina. Ou seja, isso aí foi uma arma. Então foi nesse primeiro momento que o Gabi Chai, ele falou, eu vou mudar a metodologia de estudo. Agora todos os componentes são armas. Então esse café quente que a pessoa está bebendo, ele pode jogar, isso pode ser uma arma. Eu vou evitar, eu tenho que ficar de lado, eu tenho que ficar assim, eu tenho que ficar desse jeito, e etc e tal. Então foi daí que foi crescendo o operacional Krav Maga em cima de toda essa metodologia inteligente de segurança. Olha aí, né? Fábio, tem alguma pergunta? Aproveitando aqui antes do Fábio, quero abraçar aí o nosso irmão, amigo sargento Jasmilton, aí no Feira 7, está parabenizando aí pela entrevista, o programa, também parabenizando o Júlio, está gostando muito da entrevista. Obrigado. O sargento Cruz também que está nos ouvindo. Enfim, né? Nós também queremos aproveitar também, tem uma pergunta aqui, essa pergunta aqui também, acho que é de um professor de artes marciais, Júlio, se eu não me engano. Muito bom. É isso mesmo. Então,
O Krav Maga parece, mas com o Ninjitsu, acho que eu pronunciei certo, né? Ninjitsu, isso. É uma pergunta do professor de boxe. Então, como é que é o nome dele? Tem nome, não, né? Deixa eu ver o nome dele aqui. Agora, só interrompendo rapidinho aqui a conversa e só fazendo um comentário. Sim. As lutas aqui, elas são lutas que são usadas mais para a prática de esporte e não para uma prática de defesa pessoal. Concorda comigo? Sim, completamente. O que acontece? O Krav Maga profissional, né, e o tradicional, vamos colocar assim, ele não tem competição, ok? Porque fora não tem regras. A regra é sobreviver. Porém, nós temos, no operacional, nós ensinamos a parte também de cada país, né? Nós colocamos a parte jurídica, onde você pode sair de vítima para réu. É uma linha tênue, muito fina. Então, nós temos vamos dizer assim, essa prudência de ensinar todos a andar nessa linha, porque é uma linha muito tênue de você sair de vítima para réu. Eu não posso exagerar, eu não posso etc, etc. Ela tem que ser justamente justa, a minha defesa pessoal, beleza? Agora, repetindo respondendo o que você falou, as lutas, né? Vamos colocar. As lutas, hoje, vamos colocar assim, elas são... Que luta? Vamos colocar, por exemplo, o jiu-jitsu. Ele teve uma linhagem de defesa pessoal, mas a competição foi mais forte. Então hoje tem regras para aquele combate. Então quando eu tenho regra, eu tenho categoria, eu tenho controle de espaço. O meu único oponente no meu combate, ele vai estar na minha frente. Então não vai ter outro atrás. A gente no operacional no Krav Maga, nós estamos aqui nos defendendo de uma pessoa de frente, entendeu? E já pensando que pode vir outro, terceiro, para nos atacar. Então nós temos que sempre estar com essa prudência o tempo todo em alerta, né? Então muda, não temos como competir. Então nesse momento nós não somos uma arte. Se for uma arte considerada, nós somos uma arte de detalhes, mas nós somos uma modalidade de luta, né? Enquanto outras, em sua maioria, não que não possa ter. Eu não vou aqui falar, porque eu também sou da linhagem de jiu-jitsu, e como eu falei no início, eu pratiquei, lutei MMA, né? Fiz o... Desculpa. Fiz o Muay Thai tradicional, treinei bastante Muay Thai tradicional, Taekwondo, Karatê. Eu sou apaixonado pelas artes marciais. Porém, muita coisa se mudou, né? Eu não ando mais de cavalo com uma espada, com uma lança, com algumas coisas, diferente do mundo de hoje, entende? Então, respondendo a sua pergunta, existe essa diferença muito grande, modalidade e arte marcial. Como nós não estamos para competir, o meu único troféu é sair e voltar de casa o melhor possível sem danos. O nome do professor é professor José, professor de boxe, fez Muay Thai também. Ele quer saber a diferença do Ninjutsu e do Krav Maga. Então, eu posso responder um pouco pelo Krav Maga, né? A diferença é, nós somos do dia a dia. Eu não tenho que vestir uma roupa, eu não consigo sair com uma espada, mas se você falar assim, você gostaria de fazer jiu-jitsu? Eu falei, legal, eu gosto, porque tem rolamentos, tem algumas coisas que você pode estar fazendo, entendeu? Você falar que é parecido, aí a metodologia, né, o pensamento do Krav Maga, ele é muito realista. Por exemplo, o Krav Maga, ele usa milhares de técnicas que se você olhar, você vai olhar, isso aqui é do Ninjitsu, isso aqui é da capoeira, isso aqui é do Krav Maga, tanto que a gente não consegue dar nome e numerar para tudo, porque não dá. Porque nós temos a oportunidade, nós treinamos aquilo que pode ser mais eficaz. Se você falar assim, esse rolamento aqui é do Ninjitsu, então ele é parecido? Pode ser parecido do Jiu-Jitsu, pode ser parecido do Judô, entendeu? Mas qual é a necessidade que nós vamos empregar um rolamento, por exemplo?
entendeu? Eu não tenho a necessidade de dar um salto mortal e chutar na cabeça de alguém, entendeu? Ah, então eu não posso nocautear uma pessoa porque eu não vou chutar na cabeça? Não, mas eu vou chutar na parte inferior, genital, entendeu? Patela. Então eu posso ser o cara mais rápido ali. Então, nessa forma, qualquer um pode treinar o Krav Maga. Se na sua modalidade, né? Estou dando um exemplo aqui, Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu, você é limitado, entendeu? Não, Krav Maga não parece, entendeu? Mas se a pessoa pode chegar ao seu alto escalão lá, sem conseguir passar por um teste de graduação, por exemplo, sim, para você ser um professor, você tem que chutar na altura da cabeça de uma pessoa de 1,80 m, e essa pessoa não consegue, ela nunca vai ser, então, um faixa preta? Não, o Krav Maga não parece. Só uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Andréia, e aí o nosso programa já está chegando ao final, mas vamos a essa pergunta dela aqui, né? Ela pergunta qual idade, a partir de qual idade pode-se iniciar a prática do Krav Maga? No caso, o Krav Maga é operacional, tradicional, e qual a diferença do treino entre homens e mulheres no estilo de Krav Maga que vocês praticam? Perfeito. Na metodologia do operacional Krav Maga, né, nós temos aqui essa liberdade de analisar, entendeu, os alunos vamos colocar ali de 4 anos, porque eu já tive alunos de 4 anos, entendeu? Só que é muito particular. Tem alunos que chegam com você com 5 anos e ele tem já uma habilidade motora fina e grossa, vamos colocar assim, de detalhes, muito mais apurada. Então a gente consegue ingressar. Praticamente você tem que colocar o seu filho, vamos dizer assim, vou começar aqui por baixo, para ele fazer um treino e ver se ele vai adaptar. Você não pode cobrar as crianças. O meu filho mesmo, ele nasceu, eu já estava assim dando aula, meu filho tem 14 anos, quando eu já estava dando aula, ele tinha seus 3, 4 anos, e toda oportunidade eu estava levando ele foi crescendo ali sem cobrar ele, sem cobrar. Quando ele tinha 6 anos, 7 anos, eu já estava cobrando ele, então ele já dava resposta, né? Então nós entendemos ali. Então nós entendemos, né? Inclusive já falei isso, eu tenho muitas crianças hoje, e nós pegamos, porque assim, em 1 hora de aula, a criança ela vai absorver hoje ali, uma criança de 5 anos, por exemplo, nós vamos sempre falar, olha, ninguém pode mais pegar no seu pescoço, olha, ninguém pode mais tocar aqui, ninguém pode brincar de empurrar ninguém. Então isso são princípios de segurança. Nós introduzimos princípios de segurança. De acordo com que a criança vai amadurecendo, ela vai começando a aprender os princípios das técnicas de combate, entendeu? Sempre se defendendo. E a partir do momento que ela vai amadurecendo, ela está contra a resposta. E assim a gente vai introduzindo sobre como é que acontecia na escola, se entrar gente atirando onde ela tem que se esconder, se acontecer tal pessoa chamar, o que ela tem que chamar o professor, ela tem que chamar uma pessoa adulta. Nós fazemos esse papel, que até chegar num momento de maturidade que eles vão entender, peraí, minha mãe não fica comigo, meu pai não fica comigo e meu professor não fica comigo 24 horas. Nesse momento que eu tenho que estar sozinho, eu tenho que me comportar assim para evitar o máximo de dano possível contra mim. Ok? Então, quando eles começam... Então, e no meio disso, nós fazemos alguma brincadeira e vai. A idade máxima, eu já tive aluno de 83 anos, mas enquanto você tem, entendeu, discernimento e tem vontade, você pode estar fazendo Krav Maga com a gente até 200 anos, se conseguir. Entendeu? Olha aí. E tem mais, aula. Tem mais uma parte aí que falou... Agora não se há diferença entre homens e mulheres, isso, né? Isso, obrigado. Não tem diferença, ok? Não tem diferença. Então, mesma técnica. É a mesma técnica. Mas aí o homem tem cabelo grande? Pronto, ele vai fazer a mesma coisa que a mulher tem um cabelo grande, porque alguém pode pegar no seu cabelo. Mas eu tenho barba grande. Acho que você agora mexeu comigo. O Fábio parece o Sansão da vida aqui, né? Eu tenho logo risada aqui na técnica, mas não se preocupe, é a mesma técnica. É a mesma técnica, né? O que a gente faz, sim, é fazer simulações aonde nós colocamos uma mulher, começa uma mulher com uma mulher, depois uma mulher com uma pessoa da mesma estatura, depois a gente faz um mix com uma pessoa um pouco mais alta, para ela saber a diferença, e assim nós vamos sempre tendo
essa mudança, porque na rua é isso, eu não escolho, não tem categoria, entendeu? Então não tem diferença. Inclusive, as meninas que treinam hoje comigo são muito brabas, assim, são bem operacionais e deixa muito homem pro chão, hein? Mulher já é braba sem treinar. Eu ia falando isso, né? Com treinamento. Pois é. Que aula, viu? Que aula. Suas considerações finais, Júlio. O Júlio vai estar voltando aqui com certeza, né? E quero logo trazer a novidade para vocês. Nós agora estamos trazendo o Júlio depois das eleições. Vamos anunciar datas aqui em breve. Já estamos trabalhando aí com alguns colegas das forças de segurança, militares, inclusive alguns deles estão nos ouvindo, né? O Sargento Cruz, o Sargento Jasmilton, né? Também o Wesley também, que já é um aluno meu lá na academia, e logo, logo vamos estar trabalhando com o Júlio aqui, né? O Júlio vai estar aqui ministrando para as Forças Armadas, e brevemente estarei fazendo parte dessa família aí, com fé em Deus, porque já me sinto da casa, né? Com certeza, você já. Falei de você hoje com o Gabi, aí ele ficou feliz que a gente estava com esse contato aí, entendeu? Mande um abraço para ele, né? Nunca mais a gente se falou. Isso, com certeza. É uma pessoa tão importante de fácil acesso, né? As pessoas não têm noção, assim, o quanto ele representa, mas devido à profissão dele, ele é uma pessoa muito discreta, né? Enfim, mas eu agradeço, entendeu? Estou aí sempre de prontidão aí quando vocês precisarem. Claro, a vida aqui é corrida, né? Muitas aulas, graças a Deus. Hoje mesmo já foi apresentação de trabalho, foi aulas particulares, enfim, tá? Hoje em dia, uma coisa que a gente acabou falando, né? Nós falamos de segurança e tudo, mas hoje muitos empresários também estão procurando, né? Isso chamou muito a atenção deles. Antigamente, eles procuravam muito seguranças. Agora eles procuram segurança, mas eles também querem saber. Olha aí. Eu tenho que... Tem alguns alunos aqui no Rio de Janeiro aqui, que já estão participando disso, né? E mandar um abraço para a tua audiência, entendeu? Parabéns aí para todos que ficaram agora. Para mim, eu falo assim que a defesa pessoal tinha que ser uma matéria de escola, tinha que estar na escola, assim como a segurança de trânsito, assim como primeiros socorros, assim como educação financeira, entendeu? Ele deveria estar ali na escola com princípios de conduta, de segurança, tinha que começar ali, comportar assim, fuga, corrida, não apenas colocar uma criança para sair correndo e chutando uma bola, uma parte tão recreativa desse... Precisa desse momento? Precisa, mas eles precisam também saber a sua força. Tem muitas pessoas que brigam porque às vezes eles não têm noção de como lidar com aquela situação. Eu vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo aqui. Você que é adulto, vamos colocar assim, uma pessoa saudável, adulto, nos seus 30 anos, na sua juventude, vamos botar um exemplo. Se um idoso de 90 anos chamar você para brigar, você vai rir, ou se você não rir, você vai falar, olha, tudo bem, é fácil. Porque você se sente tão superior, sabe que... Tão coisa que você vai... como é que se fala? A gravidade que pode acontecer se você empurrar uma pessoa, vou botar assim, um idoso desse, que você não evita essa situação. A mesma coisa somos nós, que somos praticantes, entendeu? Do Krav Maga operacional e outros, que nós temos esse dilema, né, de, poxa, eu olho assim, eu falei, eu não vou. Uma pessoa, para mim, eu não vou, e por isso isso não pode, isso não vai acontecer, eu não vou, eu evito. Então, assim, desde um agente de segurança, de uma criança, ele começa a ter essa consciência defensiva, e ele, com certeza, sai de muitas situações onde ele ia entrar e ficar em maus lençóis, vamos colocar assim, tá certo? Estou aí disposto a gente somar aí, depois passar esse período aí de eleições, né, que você está preparando, com força total, entendeu? E quando chegar aí não vai ser moleza não, tá? Com certeza. Eu Estamos falo preparando, assim, mas o a Fábio está aqui metodologia também, a é Andréia. que nós bebemos a água da fonte. Pois é. Foi um prazer imenso. E o programa A Voz de Israel agradece, nossa bancada aqui, Fábio também vai fazer as considerações finais e encerrar o programa, e agradecemos a você pela sua audiência, caro ouvinte. Agradecer ao nosso entrevistado da noite, uma entrevista muito produtiva, a Deus abençoe.
continue te dando graça, sabedoria e conhecimento na área que você se dedica há muito tempo. Deus abençoe. Até terça-feira, se Deus quiser, com o programa A Voz de Israel, às 20 horas.